Conheça construções pré-históricas que até hoje intrigam e desafiam historiadores e pesquisadores a desvendarem a origem e forma que foram construídas. Trata-se de verdadeiros blocos de pedras imensos e extremamente pesados, que precisariam de um maquinário moderno, porém foram criadas há mais de 10.000 anos atrás. Existem muitas teorias, mitos e lendas em torno do local. Lendas antigas dizem que Baalbek é o edifício mais antigo do mundo e foi construído por Caim, filho de Adão, há 133 anos após a criação, com a ajuda dos gigantes Néfilim, que foram punidos por suas iniquidades pelo grande dilúvio. As pedras e pedreiras de Baalbek continuam a fascinar e mistificar as pessoas em todo o mundo. Quer sejam vistas por meio das lentes do mito, da história especulativa ou da investigação acadêmica, as lendas que rodeiam Baalbek refletem a curiosidade duradoura da humanidade sobre o seu passado antigo e as conquistas aparentemente inexplicáveis das civilizações pré-históricas. Agora vamos ver as intrigantes ruínas de Baalbek e seus mistérios. As ruínas de Baalbek. As antigas ruínas de Baalbek, no atual Líbano, podem ser a evidência mais convincente de uma civilização antiga, avançada que falta nos nossos livros de história. Este complexo monumental, com suas imensas pedras megalíticas, algumas pesando mais de 1.000 toneladas, desafia qualquer explicação por meio das lentes da arqueologia convencional. Baalbek está situada no nordeste do Líbano, a aproximadamente 60 milhas de Beirute, o que a torna um destino um tanto desafiador de se chegar nos tempos atuais. Situado a 900 metros de altura, no topo de uma colina sagrada no fértil vale de Bekaa, muito antes de os romanos conquistarem a área e erguerem seu monumental templo de Júpiter, e mesmo antes dos fenícios construírem um templo ao deus Baal, Baalbek era o lar da maior construção de blocos de pedra já descoberto no mundo. A narrativa dominante sobre a história de Baalbek é a da engenhosidade romana. O Templo de Júpiter, por exemplo, é um dos maiores templos do Império Romano e ainda permanece como um testemunho do poder e do alcance da arquitetura romana. No entanto, por baixo da construção romana, encontra-se uma série de enormes pedras megalíticas conhecidas como trilítons, que fazem parte da fundação do complexo do templo. Cada um desses trilítons mede mais de 19 metros de comprimento, um pouco mais de 4 metros de altura e 3,6 metros de espessura, pesando aproximadamente 900 toneladas métricas. Isso faz com que essas sejam uma das maiores pedras já movidas, levantadas e empilhadas na história humana. Para colocar isto em perspectiva, cada pedra tem aproximadamente 36 vezes o peso das pedras usadas para construir Stonehenge e aproximadamente 10 vezes o peso das maiores pedras usadas na construção da Grande Pirâmide de Gizé. Apesar de seu imenso tamanho, essas pedras foram de alguma forma transportadas de uma pedreira localizada a mais de 800 metros de distância e elevadas a uma altura de 9 metros no topo desses blocos menores de 400 toneladas para formar parte da fundação da Heliópolis, sobre o qual o Templo de Júpiter foi posteriormente construído. A precisão com que estas pedras foram cortadas e alinhadas é extraordinária, pois encaixam-se quase perfeitamente com espaços tão estreitos que nem um pedaço de papel cabe entre elas. Ao contrário da típica construção romana, que apostava na grandeza e na estética das estruturas visíveis, os trilítons não foram concebidos para serem vistos. Eles foram enterrados dentro da fundação, escondidos da vista, e parecem ter sido dispostos principalmente para fins estruturais. Isto levanta a questão de por que uma civilização iria tão longe para mover e posicionar essas pedras maciças apenas para enterrá-las. Não há nenhuma documentação histórica dos romanos detalhando como eles alcançaram tal feito arquitetônico. Os romanos, conhecidos pela meticulosa manutenção de registros,
documentaram quase todos os grandes projetos de construção que empreenderam. No entanto, não existe nenhum relato romano que explique o processo de movimentação dessas imensas pedras ou como elas foram incorporadas na fundação do Templo de Júpiter. Além disso, os diferentes métodos de construção evidentes em Baalbek, que vão desde as pedras megalíticas finamente trabalhadas na base até a cantaria mais rudimentar das estruturas romanas, indicam que o local pode ter passado por múltiplas fases de desenvolvimento, sendo as fases anteriores de um maior padrão tecnológico. Além disso, segundo os historiadores, os maiores guindastes romanos só conseguiam levantar 60 toneladas métricas, tornando altamente improvável que movimentassem pedras pesando 900 toneladas ou mais. Além disso, os romanos costumavam fazer buracos nas pedras para poder levantá-las com seus guindastes. No entanto, as pedras Trilithon não parecem conter nenhum buraco. Mas, se nenhuma técnica de engenharia romana conhecida explica como estas pedras foram movidas e posicionadas com tanta precisão, quem construiu a fundação original de Baalbek? O Trilithon mostra evidências de erosão eólica e arenosa que não são vistas na construção romana, sugerindo que eles poderiam ter sido anteriores aos romanos por milhares de anos. Alguns pesquisadores, como Graham Hancock, acreditam que o Trilithon tem cerca de 12.000 anos, antecedendo a construção romana por cerca de 10.000 anos, e este não é um simples trabalho de suposição, pois há sinais arqueológicos de habitação contínua no local já em 9.000 a.C. Isso significa que quem quer que tenha sido os verdadeiros construtores, eles estão totalmente desconhecidos para nós e para nossos registros históricos estabelecidos. Mas as pedras Trilithon são apenas o começo. Blocos megalíticos. Deste lado do Templo de Júpiter, existe outra obra megalítica gigante, com este enorme bloco que pesa cerca de 800 toneladas. Basta comparar o tamanho da pedra com o dos turistas próximos. Mesmo ao lado, encontra-se a parede megalítica sul, onde existem numerosos blocos deste tipo com superfícies planas. Veja o encaixe perfeito entre eles. Alguns dos acessórios são inclinados, tornando a parede megalítica ainda mais impressionante e sofisticada. Este é claramente o trabalho de uma civilização muito superior à dos romanos, gregos ou fenícios. Até uma criança pode ver a clara diferença entre a construção megalítica superior na fundação e a obra romana inferior construída no topo. Se olharmos mais de perto a superfície dos gigantescos blocos de pedra, podemos ver esses estranhos arranhões paralelos. Eles podem ser vistos em diferentes partes do complexo, em vários blocos de pedra megalítica. Também podemos vê-los nas próprias pedras Trilithon. Essas marcas de arranhões têm comprimento de cerca de 3 metros e são perfeitamente paralelas. Isto significa que não poderiam ter sido feitos com ferramentas primitivas. Ainda, as marcas parecem mais algum tipo de marca de máquina. Na realidade, essas marcas são semelhantes e quase idênticas às marcas deixadas em outros sítios megalíticos pré-históricos, como a pedreira de Yangshan, na China, que consiste neste gigantesco bloco megalítico, tendo um peso estimado de 16.000 toneladas. Como você pode ver, a pedreira de Yangshan tem exatamente as mesmas marcas de ferramentas vistas nas pedras maciças de Baalbek. Da mesma forma, na antiga cidade de Petra, na Jordânia, também foram identificadas marcas de ferramentas que se assemelham muito às dos blocos de Yangshan. As marcas podem ser vistas nas partes pré-históricas de Petra, que foram criadas milhares de anos antes do reino nabateu colonizar a cidade no século IV a.C. Surpreendentemente, as comparações com a maquinaria moderna revelam semelhanças impressionantes nas marcas produzidas pelos equipamentos de mineração contemporâneos, o que sugere um nível de sofisticação nos métodos de ferramentas antigos que se assemelha à tecnologia moderna. Isto significa que a civilização pré-histórica, que construiu todos estes gigantescos sítios megalíticos, tinha algum tipo de tecnologia avançada
Semelhante à nossa maquinaria e equipamento pesado modernos, um centro independente de pesquisa científica russo chamado LIH, que significa Laboratório de História Alternativa, estudou detalhadamente o complexo megalítico de Baalbek e descobriu inúmeras pequenas marcas de máquinas em várias partes da estrutura. Há uma notável precisão na parede megalítica sul de Baalbek e um encaixe perfeito dos blocos, onde podemos ver que as marcas perto das bordas são mais incomuns do que as outras. Eles parecem tão precisos e em miniatura que seriam quase impossíveis de fazer com ferramentas ásperas. Ainda mais surpreendentes são as próprias bordas. Se aproximarmos o zoom das bordas, podemos ver que há uma linha em miniatura percorrendo todo o limite entre a superfície onde os blocos se encontram e o chanfro. A espessura desta linha é inferior a 1/3 de milímetro, e ainda não se sabe que tipo de ferramenta ou máquina fez esta linha. Mas criar uma linha tão precisa e fina é praticamente impossível com ferramentas primitivas. Nas bordas dos blocos existe um chanfro composto por múltiplas fases, e o formato do chanfro é idêntico em ambos os blocos. As facetas foram trabalhadas com a precisão de uma joalheria, com algumas áreas até polidas. A quantidade e a precisão do trabalho ficam evidentes neste entalhe, que tem precisão de até uma fração de milímetro. E dê uma olhada nesta gigantesca parede megalítica feita de enormes blocos de 800 toneladas. A julgar pelo escurecimento das superfícies destes blocos, é evidente que são muito mais antigos que a construção romana. Mais uma vez, vemos uma precisão notável nos encaixes entre os blocos. Na verdade, em alguns lugares, as juntas são tão justas que você mal consegue ver onde a conexão está localizada. Não se sabe até que ponto esta parede continua no subsolo, pois há milhares de anos o nível do solo era muito mais baixo. Isso faz você se perguntar como os construtores conseguiram transportar, levantar e empilhar com precisão esses blocos gigantes de 800 toneladas com tanta perfeição em tal altura. E em todo o complexo de Baalbek existem pelo menos 40 dessas pedras, todas pesando cerca de 800 a 1.000 toneladas. Podem existir muitos outros, mas as escavações arqueológicas até agora não escavaram todas as secções do complexo. Templo de Baco. Bem ao lado do Templo de Júpiter está o Templo de Baco. Mais uma vez, podemos ver gigantescos blocos de pedra na fundação, pesando 800 toneladas e encaixadas com absoluta perfeição, onde nem mesmo uma lâmina de barbear cabe entre as frestas, tanto verticais quanto horizontais. Se você não estiver bem na frente da estrutura, provavelmente nem verá os acessórios. Mas os gigantes blocos de pedra não são os únicos vestígios pré-históricos em Baalbek. Se você visitar os templos de Baalbek, a primeira coisa que chamará sua atenção provavelmente serão as grandes colunas, especialmente aquelas que adornavam o Templo de Júpiter, que são as maiores colunas de pedras já construídas na história clássica. No entanto, estas colunas não são pré-históricas, mas sim obra dos romanos. Essas colunas maciças com 20 metros de altura foram construídas com calcário extraído de fontes próximas. Porém, eles não foram construídos como um todo, mas em seções chamadas tambores, com cada tambor cuidadosamente esculpido e encaixado para formar uma coluna contínua. Embora o peso exato de cada tambor possa variar dependendo das dimensões específicas, estima-se que um tambor individual pese aproximadamente 60 toneladas métricas, o que é próximo da capacidade máxima de peso que os romanos conseguiam levantar com seus guindastes. Uma das primeiras técnicas que os romanos usavam para levantar e conectar os tambores às colunas eram os chamados furos em pólion, que são cavidades perfuradas no centro de cada segmento do tambor. Esses furos foram usados não apenas para alinhar os tambores, mas também para fornecer um ponto-chave de fixação para dispositivos de elevação. Os romanos costumavam usar braçadeiras de metal especiais, projetadas para caber em buracos ou ranhuras na pedra.
No caso dos tambores, os furos do empolião funcionavam como pontos de inserção convenientes para essas pinças de elevação que eram conectadas ao guindaste, permitindo aos operários levantar cuidadosamente a pedra no ar. Todo o processo de construção das colunas representa alguns dos exemplos mais impressionantes da engenharia romana. Colunas de granito rosa. Mas as colunas romanas não são as únicas colunas em Baalbek. Os arqueólogos ficaram chocados quando encontraram uma grande parte de colunas que eram muito mais antigas, e a maioria delas foi destruída. A razão pela qual essas colunas chocaram os arqueólogos foi que, ao contrário das colunas romanas, elas não eram feitas de calcário encontrado nas proximidades, mas sim de granito rosa, um material muito mais resistente. Além disso, não eram feitos de diferentes tambores conectados entre si, mas formavam uma única estrutura. Estas 200 colunas de granito rosa foram extraídas de Assuan, no Egito, a mais de 1.100 quilômetros de distância. Esta é a mesma pedreira que forneceu os famosos blocos de granito rosa, utilizados na Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Gizé. Mover pedras tão pesadas, cada uma pesando até 80 toneladas, para Gizé ao longo de 800 quilômetros, é uma tarefa surpreendente. Mas transportar colunas de granito semelhantes de várias toneladas para Baalbek representou um desafio ainda maior. Essas colunas de granito não viajaram apenas pelo rio Nilo e por terras relativamente planas. Elas tiveram que ser transportadas pelas montanhas do Líbano, que têm em média cerca de 2.500 metros de altitude. A enorme dificuldade de transportar estas colossais colunas de pedra em uma paisagem montanhosa é impressionante. Isto levanta questões significativas sobre como e por que os antigos construtores se esforçaram tanto para trazer essas colunas para Baalbek. O transporte neste terreno desafiador teria exigido tecnologia ou métodos muito além do que normalmente atribuímos às civilizações antigas. Porém, essa não é a parte mais impressionante. Sabemos que o granito é um dos materiais mais resistentes da Terra, e a única forma de moldar o granito é com a utilização de ferramentas com pontas de diamante. Entretanto, tais ferramentas não estavam em uso até o final do século XIX. Ainda, as colunas são polidas para um acabamento incrivelmente liso e perfeitamente redondo, com a transição entre as superfícies curvas e planas sendo notavelmente precisa. É altamente improvável que esse nível de precisão pudesse ter sido alcançado apenas com ferramentas manuais. Mesmo o escultor mais habilidoso provavelmente cometeria pequenos erros, resultando em quedas ou saliências. Mas depois de milhares de anos, não há imperfeições visíveis. A borda restante ainda está afiada, fornecendo evidências convincentes que sugerem o possível uso de tecnologia de usinagem antiga. Como mencionamos, a maioria das colunas de granito rosa estão despedaçadas, junto com vários outros pedaços de pedra. Na verdade, grandes partes do complexo estão repletas de peças espalhadas. É como se algum tipo de evento cataclísmico feroz tivesse ocorrido no local. Que tipo de poder poderia quebrar grandes granitos assim? Se examinarmos as ruínas de pedras espalhadas pelo local, descobriremos que muitas delas apresentam padrões estranhos e parecem marcas de máquinas modernas. Isso foi feito por ferramentas primitivas? O autor e pesquisador Brian Foerster, que visitou o local dezenas de vezes para examinar suas ruínas pré-históricas, escreveu um livro inteiro dedicado ao trabalho megalítico avançado no local, intitulado Baalbek, Líbano, Megalitos dos Deuses. Nesse livro, o autor falou sobre as dezenas de marcas e cortes estranhos nas peças de granito rosa. O mais chocante é que ele notou que há numerosos vestígios de oxidação de ferro nas pedras, o que significa que, provavelmente, foram cortadas com algum tipo de máquina. Inclusive, Brian Foerster tem vários vídeos de suas viagens a Baalbek, juntamente com palestras sobre o trabalho megalítico de lá, que trazem importantes descobertas sobre o local.
O nosso documentário sobre as megaestruturas pré-históricas em Baalbek não estaria completo sem falar sobre o local com as descobertas mais chocantes e que mudaram paradigmas, a Pedreira de Baalbek. Esta pedreira de calcário, localizada a cerca de 1,6 km do complexo principal do templo, é o local de onde foi extraída a maioria dos blocos de pedras gigantes de Baalbek, incluindo as enormes pedras Trilithon. No entanto, a pedreira também abriga monólitos inacabados, que são ainda mais fascinantes por serem maiores que as pedras Trilithon. Uma das primeiras e mais famosas descobertas na pedreira de Baalbek é a Pedra da Mulher Grávida. Este monólito, em homenagem a uma lenda local, tem aproximadamente 20 metros de comprimento, 4,2 metros de altura e de largura, pesando mais de 1.200 toneladas. Esta pedra assenta num ângulo elevado, com a parte mais baixa da sua base ainda presa à rocha da pedreira, como se estivesse quase pronta para ser cortada e transportada para o seu local presumido. Seu imenso tamanho levanta questões sobre como os antigos pretendiam transportá-lo e utilizá-lo. Logo abaixo do bloco de pedra, vemos mais uma vez as estranhas marcas de estrias vistas nas outras pedras megalíticas. Marcas que muitos acreditam serem marcas de máquina. No Parque Jungfrau, em Interlaken, na Suíça, há um modelo intrigante que demonstra a quantidade de guindastes modernos necessários para levantar a Pedra da Mulher Grávida. Mesmo se assumirmos que esta civilização pré-histórica tinha a mesma tecnologia de guindastes que temos hoje, ainda não há espaço suficiente para que todos os guindastes necessários sejam colocados lá. E mesmo que levantem o bloco, como o transportarão para o templo? Inicialmente, grande parte do monólito foi enterrada no subsolo, mas após um longo processo de escavação, em 2014, uma equipe do Instituto Arqueológico Alemão fez uma descoberta ainda mais chocante. Foi revelado que ao lado da Pedra da Grávida, embaixo, há um monólito ainda maior que pesa cerca de 1.650 toneladas. Esta pedra ficou conhecida como Pedra Esquecida e até hoje é o maior bloco de pedra já extraído no mundo. Nesta foto aérea, você pode comparar a Pedra Esquecida com a Pedra da Mulher Grávida. A diferença de tamanho é considerável. Considerando que o bloco de pedra foi descoberto há apenas 10 anos, não se sabe a profundidade da pedreira e o que mais será descoberto no futuro. Quem sabe que outros megálitos pré-históricos gigantescos existem por aí, enterrados no subsolo. A razão pela qual estas pedras permanecem um mistério duradouro para os cientistas modernos, incluindo engenheiros e arqueólogos, é que as técnicas utilizadas para extraí-las, transportá-las e posicioná-las com precisão estão além das capacidades de qualquer construtor antigo ou contemporâneo conhecido. O caminho para Baalbek é íngreme, atravessando terreno acidentado e sinuoso, e não há evidências de que uma superfície plana para transporte tenha sido construída em tempos antigos. Além disso, uma vez que os enormes blocos chegaram ao local, surge o desafio de como eles foram levantados e colocados com tanta precisão. Mesmo se assumirmos que os antigos poderiam ter usado grandes sistemas de roldanas, a disposição e o posicionamento das pedras não oferecem um local viável onde tal aparelho pudesse ter sido instalado. O próprio fato de a terra ter inchado toda a pedreira prova que o local pode ter existido há dezenas de milhares de anos, situando-o na era pré-diluviana. Isto também poderia explicar o abandono repentino e abrupto da pedreira. Um acontecimento cataclísmico, quer fosse um terremoto, uma inundação ou qualquer outra catástrofe natural, poderia ter forçado os construtores a interromper inesperadamente o seu trabalho, deixando estas pedras colossais inacabadas e no lugar. A pedreira de Baalbek não abriga apenas enormes monólitos, mas também contém cavernas, pedras menores extraídas e uma série de estruturas enigmáticas chamadas de testemunhas.
que aumentam a complexidade do local. Essas pedras monolíticas são diferentes dos blocos cortados horizontalmente porque ficam na vertical, quase como sentinelas guardando a pedreira. O nome testemunhas implica que serviram como marcadores ou indicadores, talvez denotando a importância da pedreira ou a conclusão de etapas específicas da pedreira. O propósito destes monólitos ainda é debatido, com alguns sugerindo que poderiam ter feito parte de um antigo sistema de marcadores megalíticos, semelhante a outras pedras monolíticas ao redor do mundo, como as encontradas em Stonehenge ou Karnak, na França. Alguns pesquisadores propõem que as testemunhas podem ter tido um significado ritual ou marcado alinhamentos celestiais importantes, já que os construtores antigos muitas vezes incorporavam características astronômicas em seus monumentos. Um local menos conhecido é uma pedreira menor próxima, do outro lado da rua, que mal foi escavada. Lá encontramos outro gigantesco monólito de pedra conhecido como Pedra do Sul. Pedra do Sul. A Pedra do Sul supera em tamanho a Pedra da Mulher Grávida, com um peso estimado de 1.300 toneladas. A sua parte superior provavelmente ainda era visível na época dos romanos, e por esta razão vemos inúmeras pequenas extrações na sua superfície. Como os romanos não conseguiam mover e usar esse monólito gigante, eles simplesmente cortavam pedaços dele para suas construções. Muitos acreditam que esta pedreira é ainda maior do que a anterior que discutimos. No entanto, até hoje, permanece não escavado. Quem sabe que outros monólitos gigantescos poderiam ser encontrados enterrados abaixo dele. Em conclusão, o trabalho megalítico pré-histórico em Baalbek continua a ser uma das evidências mais inspiradoras de uma civilização pré-histórica avançada que possuía tecnologia muito superior a qualquer civilização antiga conhecida. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. O que você achou desse conteúdo? Comente embaixo e aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.